Estava fazendo aqui um debate, um diálogo aqui dentro da escola e a coisa deu uma embolada e depois eu fiz a minha meia-culpa, porque às vezes a gente vai tão no roda viva das coisas e a gente esquece o método de diálogo, que é um método que eu uso muito e que eu tenho que sempre estar revivando, e por isso que eu estou escrevendo esse artigo de hoje, por isso que eu estou pensando. Então, quando a gente tem um diálogo, as primeiras coisas que a gente tem que dizer é o seguinte: existe uma diferença entre diálogo e bate-papo. Bate-papo num bar não tem um foco, né? Você não tem um problema. Então, só existe a possibilidade de um diálogo, que se a gente vai estabelecer para ter um método, no botequim não precisa de método, né? Quando a gente temos um problema, a gente precisa de um método. Um método eficaz para dialogar. Então, normalmente vai se apresentar, né, a gente vai chamar de narração primária. Essa narração primária e esse diálogo está estabelecido que temos um problema, nós estamos sentando para resolver um problema, tem um foco, e o diálogo será estabelecido para a melhor forma de pensar e agir para resolver aquele problema. Aí, então, a gente está diante de uma demanda de diálogo, tá certo? Então, aí a gente vai, ok. Narrativa primária. Alguém apresenta, alguém com mais experiência, alguém que estudou o assunto e tal, e traz ali uma proposta de mudança ou qualquer coisa. Então, aí quando a gente tem isso, normalmente as pessoas já saem discordando, questionando, e a coisa começa a embolar, e foi o erro que eu cometi semana passada. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, e aí lembrar sempre isso, só um minutinho. Vamos fazer o inventário, vamos fazer a discussão do que foi dito. O que foi dito? O que foi dito? Aí a pessoa diz, olha, eu entendi que você disse isso, 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 isso. É isso que você disse? Há uma concordância da narrativa primária? Você pode ter certeza que o número de tempo, de desgaste que vai haver se for feito esse método, vai ser muito menor. Porque aí a pessoa vai dizer, não, olha só, você não entendeu direito o que eu falei, vou explicar. Aí papapá. Então a primeira etapa do diálogo é um ajuste entre a narração primária e a compreensão primária da narração primária. Há uma concordância, todo mundo concorda que aquilo que foi dito é aquilo ali, todo mundo entendeu direito o que a pessoa quis dizer? Sim, é isso que eu quis dizer. Concorda? Você não disse isso, 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 disse. Você não disse isso, isso, disse. Ok. Concordância na narração primária. Não quer dizer que a pessoa está concordando com o conteúdo. Ela só está concordando de que entendeu o que você disse. Aí vamos para o segundo momento. A partir dessa compreensão e da concordância que todo mundo aqui, há um consenso, que todo mundo entendeu o que foi dito, há uma discordância em relação ao que foi dito, aí sim há uma discordância. É na maneira de pensar ou na maneira de agir? Não, é na maneira de pensar e de agir. É na maneira de pensar. Não, é na maneira de agir. Eu concordo com o diagnóstico, mas eu faria diferente. Eu concordo que a pessoa está com apendicite, mas eu acho que não vale a pena fazer os 3 furinhos em função do tamanho do problema e tal, tem que abrir a barriga. Então ela concorda com o diagnóstico, mas discorda do método de solução, né? Ou ela não concorda com o método de solução, ela não concorda com o diagnóstico. Eu não concordo com a maneira que você está pensando. Eu não acho que é apendicite. Então aí a gente não vai fazer uma discussão e tal. Então, define. É uma discordância do método de pensar, da maneira de pensar, ou da maneira de agir. Ok? Beleza. Então a gente vai e tal. Há uma possibilidade de concordância. Vamos discutir as divergências. Então aí a gente vai mergulhar em divergências reais, concretas, objetivas. Aí vai se chegar pá. Uma coisa importante que também para definir é o seguinte: nós estamos discutindo, digamos, problema de apêndice de um paciente. Aí a outra pessoa fala assim, mas tem também essa questão das infecções urinárias. Aí o cara fala, peraí, infecção urinária não tem nada a ver com apêndice. Não é um assunto desse foco, não está dentro do foco. Qual é o problema? Vamos resolver o problema do apêndice desse cara. Então você vai dizer o seguinte, não há uma discordância, uma concordância que você está trazendo. Simplesmente você está trazendo um assunto que está fora do problema.
em tela. E aí você então descarta para evitar. Eu tive uma aluna que perguntou, e guitarra é uma tecnologia cognitiva? Eu falei, é uma tecnologia cognitiva, mas guitarra é arte e não é o foco do curso de marketing digital. Então, é interessante o que você está trazendo, bom para um bate-papo no bar, mas não interessante para o diálogo em sala de aula, porque aqui o foco é marketing digital. Isso é a parte do diálogo, ok? Beleza, concordância e tal. Aí vai ficar na brigalhada, chegou-se a divergência e tal. Bom, aí temos que fazer o teste. Qual é a maneira de pensar e agir mais razoável do final do diálogo? Quem faz a síntese? A maneira de pensar e agir é essa? A pensar ok, faz a síntese, é essa? É. Vamos para um teste. Todo mundo aqui discutiu o que vai se testar. Existe a possibilidade tal, lembrando que existe uma divergência assim, 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 nós não fizemos isso assim, assim, mas no teste pode se mostrar que o que parecia não razoável hoje estava razoável e a gente não conseguiu enxergar, então a gente vai voltar num outro diálogo e vai dizer realmente aquela posição que foi colocada de discordância fazia sentido e as coisas foram para trás, etc, etc. Bom, é isso aí. Eu acho que isso é uma discussão super legal e no mundo em que a gente está saindo de uma mídia concentrada de baixa qualidade de diálogo, quanto mais a gente for interagindo, mais a gente tem que usar esses métodos para ajudar a reduzir o tempo de mimimi, de discussão, de brigalhada e aumentar a eficácia para que a gente tenha resultados melhores e um custo-benefício melhor na hora de lidar com determinado problema. É isso, o que vocês dizem?